E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Bom, continuando a série de vídeos sobre missões que a gente está trazendo aqui para o canal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as grandes navegações e a providência de Deus durante a história. Você já ouviu falar sobre a escola de Sagres? Que apesar do nome, Sagres não é uma escola como a que nós conhecemos hoje. Ela era uma comunidade formada por sábios, matemáticos, cartógrafos e astrônomos que pesquisavam como melhorar a arte da navegação. E ela foi fundada por Dom Henrique, o navegador, por volta do ano de 1417. Sagres foi fundamental para o sucesso das grandes navegações. Os seus especialistas aprimoraram os instrumentos de navegação, como por exemplo o bússola, quadrante, o sextante, o astrolábio e a balestrina. Eles desenvolveram a cartografia moderna e foram os primeiros a calcular com precisão a circunferência da Terra em léguas. E graças aos efeitos da escola de Sagres, a navegação avançou muito, dando início assim à Era das Grandes Navegações. E a Era das Grandes Navegações foi um evento histórico, feito pelo avanço da navegação marítima, principalmente com a exploração do Oceano Atlântico. E do outro lado do mar, separados por um imenso, terrível e desconhecido oceano, existia uma grande quantidade de terras habitadas por milhares de pessoas há séculos, que viviam sem o conhecimento de Deus pela sua maior revelação, a Bíblia. E na carona de porões dos navios vieram as primeiras notícias sobre a possibilidade da salvação do homem por intermédio de Jesus, que morreu por todos os povos de todas as épocas e nos tornou aptos a pertencer à família de Deus. E mesmo que aquelas pessoas que estavam dentro do navio não estivessem conscientes do que estava acontecendo naquela hora, ainda assim os planos de Deus estavam a favor do avanço do Evangelho. E eram as boas novas chegando através das caravelas, que representavam a mais alta tecnologia da época, capaz de navegar os mares e desembarcar em terras distantes, pessoas e livros, com a semente da verdade, prontas para serem plantadas em novos corações. Com o avanço das técnicas de navegação, no ano de 1492, Colombo descobre a América, e 8 anos depois acontece também o descobrimento do Brasil. E nesse mesmo período apareciam movimentos reformistas na Europa, sendo que em 1517 acontece de fato a Reforma Protestante, com Lutero e as 95 teses. E após a reforma demorou um certo tempo para que os protestantes começassem a pensar em missões, por conta das perseguições que eles sofreram. E mesmo depois dessas perseguições, eles estavam mais focados em discussões teológicas do que nas missões. Então por conta disso, nesse tempo, a maior parte das missões foram feitas por grupos católicos. Na América, os jesuítas, uma ordem de padres, tinham a boa intenção de levar o evangelho aos nativos, porém não tinham muitas condições favoráveis para isso, por conta de que a palavra de Deus, a Bíblia, não podia ser traduzida para outras línguas. Sem falar que as missas lá na Europa eram realizadas em latim e eles trouxeram esse costume aqui para o Brasil. Então, os indígenas não entendiam muito o que eles estavam acreditando, a fé que eles estavam recebendo. Mesmo assim, muitos se converteram, mas sem muito conhecimento do Evangelho. Acontece também que nessa época, aqui no Brasil não era permitido que os protestantes viessem, não era aberto, não era receptivo para a vinda dos protestantes, por conta de que quem estava colonizando o Brasil era Portugal, um país católico. Mas em 1630, um grupo de protestantes vem para o Brasil, os holandeses, e eles invadem, e começam a governar Pernambuco. E lá eles implantam algumas igrejas protestantes. Mas não dura muito tempo, porque eles são expulsos. E aí as igrejas perdem a força, o protestantismo perde sua força aqui no Brasil. No entanto, houve um povo que revolucionou a história das missões modernas, os moravianos. Eles eram conhecidos assim por serem nativos de uma região chamada Morávia, mas eles tiveram que fugir de lá porque começaram a sofrer perseguições por causa da sua fé. Esse grupo era composto pelos Hussitas, que eram seguidores de John Hus, um pré-reformista que tentou implantar uma reforma na igreja, bateu de frente com a igreja, mas acabou sendo morto, queimado, e deixou esses seguidores. E mais outros grupos de protestantes, porque já tinham várias denominações até nessa época. E eles fugiram e acabaram encontrando abrigo em um lugar chamado Herrnhut, não sei se é assim que pronuncia, na Saxônia. Terras doadas pelo conde de Zinzendorf, que também era protestante. Lá eles formaram uma comunidade, mas eles tinham várias divergências por conta das diferenças teológicas que eles tinham. E eles acabavam discutindo muito e aos domingos tinham vários cultos para os grupinhos diferentes. E chegou em um nível tão crítico essa situação
das brigas deles que o Conde de Zinzendorf teve que interferir. E ele era um jurista, tinha muito conhecimento, né, de lei, de regras, e ele chegou lá e fez um sermão que... 2000 anos depois. Ele fez um sermão sobre o pecado da divisão. E ao final desse sermão, o Espírito Santo constrangeu, né, o coração deles, e o Conde de Zinzendorf elaborou um documento que falava que quem quisesse ficar lá ia ter que focar naquilo que unia eles e não nas divergências, não ia ficar mais brigando por conta de teologia. E acabou que eles assinaram e tal, e começaram a viver em harmonia desde então. Até que em 13 de agosto de 1727, após uma reunião de ceia, veio um avivamento sobre eles que despertou neles um amor fraternal. Desde então, eles estabeleceram uma torre de vigia e separaram 24 irmãos e 24 irmãs para ficar nessa torre alternando as horas e em oração constante, e permaneceu assim por 100 anos. Em um determinado momento, eles foram também despertos para as missões. O Conde de Zinzendorf admirava muito as missões que eram realizadas entre os esquimós. Ele tomou conhecimento disso e ele admirou muito e chegou a contar para a comunidade. E isso despertou todos para esse desejo de fazer missão. E chegou num ponto que os próprios jovens começaram a se vender como escravos para levar o evangelho para os escravos. E eles foram fazer missões por vários lugares, né, que o evangelho ainda não tinha chegado, que a palavra de Deus ainda não tinha alcançado, entre eles a África, a Groenlândia, as ilhas do Caribe e alguns lugares da América. Sempre que nós paramos para estudar um pouquinho da história, nós podemos ver o agir de Deus ao longo dela. Deus está constantemente trabalhando para que tudo aconteça como tem que acontecer, para que o evangelho alcance todos os povos. E não é diferente nessa história que nós vemos hoje. Nós podemos ver a providência e a soberania de Deus. Nós podemos ver Ele preparando os meios para que o propósito maior, o grande empreendimento dele, que é a redenção da humanidade, possa acontecer. E nós podemos ver o agir de Deus na própria questão do Conde de Zinzendorf ser um jurista e ter esse conhecimento das leis, das regras, o que serviu muito para apaziguar aquela situação complicada que estava no meio do povo moraviano e fazer, né, com que eles se desenvolvessem na presença de Deus e pudessem se tornar os precursores das missões modernas. Nós também vemos o agir de Deus na era das navegações, das grandes navegações, com o desenvolvimento da tecnologia que foi usada a favor do reino de Deus para que o reino de Deus se expandisse e alcançasse outros povos. E assim também é hoje. Deus continua trabalhando ao longo da história, preparando meios para que nós, a sua igreja, possa compartilhar o seu amor com o mundo. E nós podemos ver que a tecnologia tem avançado e tem se desenvolvido cada vez mais, e da mesma forma, né, o acesso que nós temos tão prático, tão fácil às redes sociais, em que nós podemos compartilhar o que nós quisermos. E isso é tão bom, mas pode ser tão ruim também. Muita gente usa para o mal, para compartilhar ideologias e coisas que vão contra a palavra de Deus e que corrompem o homem. Mas nós, como igreja, nós temos a função de utilizar isso para propagar o amor de Deus, compartilhando vídeos sobre a palavra de Deus, músicas, publicações, enfim. E a mensagem que eu quero deixar para concluir é que a gente possa aproveitar tudo que está ao nosso alcance para levar a palavra de Deus para outras pessoas. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido com ele. E se você gostou, curta aqui, comente pra gente saber o que você achou, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Também siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook e no Instagram, e a gente também tá fazendo conteúdo lá pro Instagram e pro Facebook. Então é isso, obrigada e tchauzinho!